Pois é, você já pensou na possibilidade de obter o estorno das tarifas bancárias pagas religiosamente a cada mês? Pois é, parece impossível, mas não é. Esta é uma medida garantida por lei. De acordo com uma resolução do Banco Central, todo banco deve oferecer aos clientes a opção de contratar serviços essenciais. Então, neste cenário, é possível arcar apenas com serviços avulsos tarifados de acordo com a regulamentação. Logo, o cliente que não for notificado pelos meios de atuação da agência tem direito a solicitar o estorno das tarifas bancárias. Então, sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em direito do consumidor, Renata Abalém, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com você e com quem está nos assistindo. Ainda mais falando de um assunto tão importante para nós, tão interessante, que é dinheiro no bolso, né? Esse é o melhor. Sem dúvida alguma, doutora. Essa, inclusive, pode parecer uma novidade para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Não é uma informação muito divulgada, então eu queria começar perguntando o que diz a legislação em relação à cobrança dessas taxas e de que maneira é possível pagar ou não, ou ainda receber esse reembolso ou estorno. Bom, a primeira coisa nós vamos entender que essa é uma resolução, ela é de 2010, portanto ela realmente é muito antiga. E o que ela fala? Que todos os bancos devem fornecer serviços essenciais para o consumidor. E esses serviços essenciais, limitados em quantidade, em tempo, eles são gratuitos, então o consumidor não vai pagar para ele. Nós temos aí uma lista muito grande de quais seriam esses serviços, mas os mais importantes é o cartão de débito, quando a pessoa física, ela não usa nem o cheque, ela não usa cheque especial, ela só usa um cartão de débito, então ela teria desconto nisso, ela não teria que pagar. Quando ela faz saques 2 vezes por mês, ela não teria que pagar. E o que é que ela não teria que pagar? O custo de operacionalizar essa conta bancária. Então, são serviços essenciais. É o mínimo do mínimo. O que acontece em alguns casos é que, embora o banco nos ofereça esses serviços essenciais, quando nós vamos fazer ali o contrato, quando nós vamos abrir as contas, nós não nos atentamos para isso. E aí nós incorremos em um grupo, em uma faixa que não está lá dentro dos serviços essenciais. E aí nós passamos a pagar pelos serviços bancários. Mas veja, agora, em época de Pix, dinheiro, você quase não vai mais sacar dinheiro, essas operações, elas diminuíram bastante, você não faz mais transferência bancária, é muito raro você fazer um DOC, muito raro você fazer uma TED. Então, agora, o consumidor está atentando para isso, ou seja, que o serviço bancário pode ser gratuito, pode não custar nada, ou se custar muito pouco. E agora o consumidor não quer pagar por isso, se valendo dessa legislação de 2010. Agora, doutora, a senhora utilizou alguns exemplos muito pertinentes e interessantes. A resolução é de 2010, então fica a pergunta, será que esse conjunto de regras acaba abarcando esses dispositivos digitais, as transações eletrônicas, ainda que todo esse sistema acabe barateando a operação de uma instituição financeira? Muitas pessoas talvez não tenham ciência se essas coisas estão contempladas no contrato ou não, porque muitas vezes tem uma linhazinha ali que diz justamente que cobranças ou esses dispositivos eletrônicos, uso do aplicativo no celular pode ser cobrado de forma diferenciada, não entraria nesse balaio, nesse cesto de essencial. É por aí? Olha só, com o advento do Pix, as coisas começaram nós começamos a perceber, o mercado começou a perceber que existe a possibilidade de você negociar de forma mais barata, de você fazer os seus negócios, as suas transações financeiras, sem pagar nada. À época da legislação, lá em 2010, nós não tínhamos ainda o Pix. Poucos bancos, e olha, eu não sei externar para você quais bancos, já usavam os aplicativos, mas
A legislação fala que toda consulta de extratos, tudo que se vai fazer via internet, não seria cobrado. Então, por exemplo, se eu fosse num terminal, se eu fosse numa agência bancária e solicitasse ali o meu extrato bancário, eu pagaria por ele. Mas se eu entrasse e fizesse uma pesquisa via internet, eu já não pagaria. Então, para mim, e ao ver de todo o mercado que hoje operacionaliza isso, esses serviços digitais não estão ali incluídos. E aí nós vamos voltar lá no Pix. O Pix, para consumidores físicos, ele não é taxado. Você se lembra que começamos aí a ouvir, o Pix vai ser taxado, o Pix vai ser taxado, mas até hoje nós não temos uma resolução para isso. Então, não é taxado. Por isso, usando inclusive essa analogia desta modernidade, deste lugar digital que nós alcançamos, desse ambiente digital, nós também podemos pedir a devolução se alguma coisa nos foi cobrada a esse título. Então, é bastante interessante, porque nos contratos antigos bancários isso não estava previsto. E olha, eu acredito que nem nesses últimos contratos está previsto essa modalidade via internet. Especificadamente, acredito que não está previsto. Pois é, agora me diga uma coisa, doutora, como é possível o cliente do banco ter conhecimento de como a instituição financeira procede em relação à cobrança de taxas? Porque não é incomum eu perguntar, questionar isso e a pessoa não ter noção ou certeza absoluta de quanto paga por mês para o pagamento de taxas bancárias. Antigamente eu me lembro que chegava mensalmente uma correspondência, uma carta, né? Do banco, o extrato consolidado, você abria e tinha ciência ali de quanto você estava pagando. Os serviços, aqueles contratados mensalmente, mas também outros por conta de DOC, TED ou outras coisas que você tem utilizado naquele mês em especial. Como é possível a pessoa descobrir isso? Pelo aplicativo do banco? Tem que ligar para o gerente? Tem que ir até a agência bancária? No extrato bancário, quando ela vai verificar o extrato bancário, ela está vendo ali o que ela está pagando mensalmente de pacote de serviços. Observando esse débito de pacote de serviços, ela já vai poder entrar em contato com o banco. Então, o que nós estamos vendo alardear é que você pode resolver isso por telefone com o seu banco. Eu já acho que o consumidor ele tem que ser mais precavido e ele tem que fazer essa comunicação ou via e-mail, ou via chat, ou via aplicativo. Por quê? Porque ele vai ter uma prova que na data X ele pediu a devolução com juros e correção monetária daquela tarifa que lhe foi cobrada indevidamente. Veja, nós estamos supondo, falando de serviços essenciais, que o consumidor fez um contrato com o banco com serviços especiais. Uma outra modalidade, provavelmente está lá contratualmente acertado que o consumidor vai pagar. Então, o consumidor não vai ligar, o consumidor vai fazer uma comunicação de forma que ele tenha depois como provar que na época X, no dia X, ele pediu essa devolução e outra. Ele pediu o estorno, o reembolso do dinheiro e que, de agora para frente, ele não quer mais ser cobrado daquele valor porque ele pode, veja, optar pelo serviço essencial. Então, se até hoje, dia 9 de junho, eu não optava pelo serviço essencial, então eu contratualmente aceitei pagar, a partir de hoje, dia 9, que eu comunico que eu quero só ter o serviço essencial, eu deixo de pagar. Então, é importante que o consumidor tenha documentado, ele tenha um print, ele tenha uma prova que ele entrou em contato com a instituição bancária. Doutora, no caso de um cliente solicitar o reembolso dessas tarifas extras e não ser atendido, o que ele deve fazer? Quais etapas precisam ser percorridas? Há casos de judicialização? Há muitos, Daniel, e eu vejo assim, a gente viu que houve uma movimentação com relação a essa notícia nesses últimos dias, e as pessoas falando, o banco já devolveu, o banco já devolveu. Eu não acredito, com a minha experiência, que tenha sido tão rápido assim.
Ao contrário, isso é muito demorado, não é uma coisa que você dá um comando, o banco lá dá um comando e entra na sua conta, até porque precisa fazer a verificação de quantos meses você tem o direito daquilo e ter uma quitação, porque o banco vai te devolver aquilo e ele precisa de uma quitação, você precisa estar documentado do que é que você está pagando ou recebendo. Então, na verdade, o que é necessário fazer? É entrar em contato, como eu disse, e não havendo uma resposta positiva do banco, ou essa resposta demorando a acontecer, o consumidor pode entrar no site do Banco Central, fazer a sua reclamação, informando a data. Se ele tiver o print, ele tem como anexar esses PDFs nesse site. Se também não der resultado, ele pode postular através do consumidor.gov, que é um site de reclamações que tem respostas, que é o site do governo federal, e não havendo de forma alguma uma resposta com relação a isso, o consumidor pode sim judicializar esta questão. Quando nós falamos em judicializar, nós brasileiros estamos muito desanimados com a nossa justiça, porque a nossa justiça é realmente, embora seja agora nós estejamos tratando só online, mas é muito demorado. Então, para você buscar aí R$500, para você buscar R$800, então o consumidor, o brasileiro, né, desanima bastante e é desanimador. Então, ele tem que tentar administrativamente ter o reembolso desse valor. Não conseguindo lá em último momento, inclusive ele pode até passar pelo PROCON, aí ele vai na justiça, não havendo meio dele receber antes disso. Agora, não há um entendimento consolidado entre os bancos de qual deve ser o período de concessão desse benefício, caso a pessoa formalize o pedido no início do mês, por exemplo. Porque o que eu pude observar, que em alguns blogs que tratam de questões de finanças, como a senhora bem mencionou, que por alguma razão essa notícia veio à tona nessa semana, mas algumas pessoas têm relatado que conseguiram o reembolso das tarifas pagas desde a abertura da conta. Isso 3, 4 anos para trás. Me parece, Daniel, que foi uma exceção à regra, né? Eu não acredito, como eu disse, não estou falando que ninguém está mentindo, não é nada disso, mas eu acho que as coisas não são tão fáceis. Ocasionalmente, uma ou outra pessoa pode ter recebido, mas o que acontece? Nós temos uma legislação consumerista que fala o seguinte: eu posso ir atrás de receber um direito meu enquanto consumidor até 3 anos. Então, até 3 anos pregressos eu posso buscar. Tem entendimentos que falam do Código Civil, que falam que até 5 anos. Então, tá bom, então eu vou estender o meu entendimento, vou sair um pouco do Código de Defesa do Consumidor, vou para o Código Civil e vou falar que são 5 anos. Tudo bem. Mas tem gente que tem conta há 30 anos. E o banco seria obrigado a devolver esses 30 anos? Eu acho muito difícil, eu acho que é uma discussão que vai cair no colo do judiciário quando é uma discussão de longo tempo. E agora, eu acho que se for uma conta de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, eu acho que é mais fácil receber. Tomara que recebamos todos, mesmo que tenha 50 anos a nossa conta, porque o dinheiro é nosso, pagamos indevidamente, sem perceber, né? Pagamos sem perceber. Prestação de serviço, entrevista importante com a Renata Abalém, especialista em direito do consumidor, a quem agradeço muito pela participação. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui na Jovem Pan News. Bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigada, bom final de semana para você e para quem está nos assistindo também. Até mais. Até a próxima.